Bom, pessoal, cá estamos nós novamente trazendo mais informações do seu Fagundes, 23 de setembro de 2023. Vamos aqui a mais uma matéria. Agora a gente vai dar um pulinho na Câmara, né? Mas antes vamos para a Câmara, não, no Congresso. Agora nós vamos primeiro Alex Rocha, meu amigo, comentário. Infelizmente, os deuses do Olimpo que decidem quem possamos... verdade, meu amigo, concordo contigo, infelizmente tem sido assim. Comentou no vídeo, TSE forma maioria em julgamento que analisa recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro. E para você ver a contradição, né? Dilma foi impeachmentada e o Supremo acabou de formar maioria para não tirar os direitos políticos. Você vê, que coisa doida nesse Brasil, né? Uma pessoa perde a presidência, mas não perde o direito, né? É um negócio doido, gente. Não tem como a gente olhar para essa justiça e dizer que tá tudo certo. Não tem. Mas enfim, vamos para matéria, né? Matéria. Agro, evangélicos e bancada da bala se unem no Congresso para desafiar o Supremo Tribunal, o STF. Bom, né, a FPA, que a gente vai citar aqui, né, é justamente, né, esse pessoal aí, né, do agro, né? É o pessoal dos ruralistas, né? A FPA, o pessoal do agronegócio, né? E aí eles montaram, tem a bancada que representa eles lá no Congresso, tudo direitinho, né? Tem a bancadinha deles lá. E aí, com essa questão do marco temporal, tem essa outra questão também aí do Supremo formou maioria, né? Por exemplo, para confiscar terras produtivas. Gente, isso é absurdo. Você vê que nós vivemos num país que caminha, né, para o que aconteceu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês e depois eu peço para você, estuda, cara. Tá aí para eu fico às vezes indignado com essa turma da militância, porque eles têm dificuldade de ver, de pesquisar, eles não conseguem. Parece que tem um comichão neles que não deixa. Quando eles começam a olhar ali para os fatos, aí começa alguma coisa, sabe, na cabeça deles, eles não conseguem continuar. Eles só conseguem ouvir as palavras bonitas, né, dos líderes, enfim. Mas você pega, por exemplo, Cuba. Cuba, ele já foi um grande produtor de cana-de-açúcar. Cuba já foi um dos maiores exportadores de café. Lá no século XIX. Você não sabia disso, né? Ali no começo dos anos 90, dos anos 1900, nos anos 20... Cuba era um dos países que exportava café, muito café. Se ele não tivesse sofrido o golpe, que ali sim foi um golpe, hoje Cuba era uma potência. E é engraçado como você vê isso em todos os países dominados pela esquerda. Cuba era para ser uma potência do café hoje. A Venezuela era para ser, foi considerada inclusive até a princesinha, né? Ela ganhou o título de princesinha das Américas, pelo potencial, né, no petróleo. A Argentina chegou a ser a maior exportadora de carne para a Europa, carne bovina, né? Ninguém batia ela. Então, países que foram dominados pela esquerda, buraco abaixo. Todos, ó, vocês veem aí. Citei 3 aqui para vocês, né? Só para começar, que tinham potencial em crescimento econômico e que na prática hoje estão do jeito que estão. Vamos entrar nesse ponto. Né? E qual foi em Cuba, eu quero pegar Cuba como exemplo, qual foi o problema de Cuba? Vocês já ouviram falar no Holodomor, lá que houve, né, nos anos 20 ali. Bom, não vamos entrar nesse mérito também não, mas é igualzinho, é a mesma coisa, tá? Envolve a Ucrânia, a Rússia, tá. Bom, mas é a mesma coisa. O que o Fidel fez quando ele assumiu o país? Fidel Castro chegou lá e fez a tal da expropriação. É pegar a terra dos caras, é confiscar a terra dos caras, é dizer, ó, agora tu não vai mais ser dono, tá? Só que Fidel, ele foi esperto. Em primeira mão, ele não chegou tomando, ele fez uma proposta. Ó, vocês vão dar a terra de vocês pra gente, vocês não vão se preocupar com mais nada daqui pra frente. O que vocês produzirem, tá? Uma parte é de vocês e uma parte é nossa, simples assim. A gente vai dar um salário para vocês. Resultado, né? Uma parte da população caiu na lábia, foi. A parte que não caiu, eles tomaram. Não teve jeito.
E entrou essa parte do confisco, que é justamente isso que o governo, isso que o Supremo está fazendo agora. Autorizando o confisco de terra produtiva. Essa questão do marco temporal. Né? E aí, resultado. Hoje, pra vocês terem uma ideia, apesar de ser uma ilha com potencial agrícola muito forte, Cuba produz, ou melhor, importa 80% do que se consome no país. E a preços exorbitantes. Por quê? Porque eles compram dos países, né? Eles compram dos países que faziam parte da União Soviética, mais precisamente hoje da Rússia, que é um dos poucos países que ainda continuam no limiar do estilo da União Soviética. Pra vocês terem uma ideia. Dilma Rousseff, nos anos 2014, 2013, 2014, né, o governo Dilma, propuseram uma ideia, né, de fazer o quê? Vocês lembram? Muita gente não lembra. A juventude, a galerinha do Fora Fascistas não passarão, não lembram disso. Nem sabem disso. Mas se pesquisar, vocês vão encontrar. O governo Dilma chegou-se a fazer uma proposta para passar na Câmara, no Congresso, em que você tinha, por exemplo, 1.000 hectares de terra. Você comprou, sua família trabalhou, você ralou pra caramba, seus avós, seus pais, para conquistar aquele quinhãozinho de terra, mas o governo ia dividir esse pedaço de terra em vários pedaços de 150 hectares. Então vamos dizer que você tinha lá 1.500 hectares de terra. Ele ia dividir em 10, você ia ficar com 150 hectares e outras 9 pessoas iam ganhar mais 9, né, mais 9 porções de 150 hectares de terra trabalhada por você, conquistada pela sua família por gerações. Só para vocês terem uma ideia. Né? Era isso que eles queriam fazer. Não passou. Agora o Supremo aprovou essa ideia. Vocês viram, vocês acompanharam. E é lógico, a Frente Parlamentar do Agro, que é o AFPA, não ficou satisfeita. Porque o agro, gente, depende, né, dos fazendeiros. Olha para Cuba, olha para Venezuela, olha para a Argentina e outros países afins. A França era um país que tinha um potencial muito grande agrícola. Hoje a França quebrou nesse sentido, nesse setor. Por quê? Porque adotou a tal da agricultura familiar. Uma coisa limitada, isolada e sem perspectiva de crescimento. Nós somos um dos maiores exportadores, do agronegócio. Se isso vier a acontecer no país, o Brasil vai entrar numa miséria. E aí o pessoal do agro foi para cima. Vamos para a matéria para a gente entender. E aí ganhou adesões, ganhou apoio. Então, para você ver a importância, porque essa explicação, para você ter uma ideia da importância que é, né? Ou melhor, da importância não, da preocupação que é essa ideia, né? Do confisco. Porque confiscar é você tomar algo que não é seu. Só que o governo faz isso e é considerado legal. Por exemplo, o governo vai construir uma rodovia. Né? O governo vai construir uma rodovia. Se vai passar dentro da sua terra, você não tem escolha. Os caras vêm, confiscam aquele pedaço de terra que vai passar a rodovia e te dão uma indenização. Né? Te dão uma indenização e beleza. Só que nesse caso aqui, tá tendo um debate para o cara perder a terra e não ter essa indenização. Maravilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos na descrição do vídeo, chave Pix. Seja você um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz, no final da descrição links para as nossas redes sociais, Twitter, Trend, Instagram e muito mais. A Frente Parlamentar do Agronegócio, FPA, decidiu pressionar o Congresso com um conjunto de propostas favoráveis à tese do marco temporal. Enquanto a proposta não for aprovada no Senado, a FPA ameaça enfrentar o Supremo Tribunal Federal, STF, e até obstruir votações no Congresso. A frente passou a contar com o apoio das bancadas evangélicas e da Bala. A aliança entre as três frentes provoca tensão entre os poderes e preocupa o Palácio do Planalto. Força no Congresso. O novo movimento foi iniciado nesta quinta-feira, 21, depois da Corte considerar inconstitucional o marco temporal das terras indígenas. A aliança tem apoio da maioria dos partidos do Centrão e pode unir mais da metade do Congresso contra o Supremo.
Líderes da FPA e das frentes parlamentares evangélicas e da segurança pública irão se reunir na próxima semana em Brasília para definir uma estratégia. A ideia é pressionar o Senado e aprovar o marco temporal das terras indígenas e pressionar o Supremo. Bom, a união de deputados e senadores das três bancadas pode prejudicar votações de temas prioritários do governo federal. Entre elas estão a reforma tributária, novas regras de cobrança de impostos para fundos exclusivos e offshores e até a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Nós vamos usar todos os instrumentos regimentais para obstruir as votações na Câmara e no Senado, com o objetivo de garantir o direito à propriedade, disse o deputado Pedro Lupo, PP, presidente da FPA, ao jornal O Estado de São Paulo. O coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, Silas Câmara, Republicanos, afirmou que o Supremo atropela o poder legislativo e tenta implantar uma ditadura da toga que o Congresso não pode ficar de braços cruzados diante do protagonismo observado do STF. Ou seja, o Supremo, não é papel dele decidir sobre demarcação de terras, de confisco, isso não é papel do Supremo. O Supremo ele faz cumprir a lei. Quem faz a lei, quem cria a lei é o Legislativo. A aliança das bancadas do agro, da bala e evangélica iniciou um movimento de pressão no Senado. O projeto de lei que defende a tese do marco temporal deverá ser votada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Casa. A proposta prevê que a demarcação de territórios indígenas precisa respeitar a área ocupada até a Constituição de 1988. Se passar pela comissão e for aprovado no Senado, o projeto ainda terá de ser sancionado pelo presidente Lula, que é contra. Há também duas propostas de emenda à Constituição, PECs, no Congresso que prevê uma demarcação das terras indígenas. As nossas frentes parlamentares juntas têm condição de aprovar o marco temporal no Senado e as emendas constitucionais que estão na Câmara, comentou o deputado Alberto Fraga, PL, que preside a frente conhecida como Bancada da Bala ao jornal Estado de São Paulo. O Supremo ultrapassou todos os limites e está usurpando as funções do Congresso. Vamos até às últimas consequências para vencer essa batalha. A ideia é que outras bancadas também se juntem ao movimento, como a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, que reúne 193 deputados. Como muitos parlamentares estão em mais de uma frente, não é possível saber o número exato de congressistas dispostos a enfrentar o Supremo. A FPA tem 347 parlamentares, a bancada evangélica conta com 236 e a de segurança pública 292. Bom, tá aí a matéria, né? Então, a gente já tem aí a previsão aí, né, de muitos parlamentares aí. Isso envolve, gente, congressos, no caso aqui, né, Senado, Câmara, envolve todo mundo junto e misturado, né? Agora, vamos aguardar para ver o resultado. Fagundes, mas aí falou que o presidente Lula é quem sanciona. E aí? Né? E se ele... Não. Bom, gente, a coisa funciona da seguinte maneira, né? Se Lula se Lula vetar, né, o Congresso derruba o veto. Isso aí, a última palavra sempre é do Congresso. Aí, né, tem essa vantagem. Bom, agora, o problema todo é o tempo que Lula vai levar para sancionar essa ação. Só que aí tem a outra contrapartida. Como Lula depende mais do Congresso do que o Congresso dele, né? Lula segurar o negócio lá em cima. Se o Congresso quiser fazer pressão, ele faz. Não aprova nada que o governo mandar, enquanto ele não sancionar ou vetar a lei. Vetou a lei, desce para o Congresso. O Congresso derruba o veto e aí decide o que vai ou não sancionar, votar. Aí Lula fica literalmente na dependência, né? Porque aí por ele vetar o projeto, vai dar poder ao Congresso de decidir ali sem dever nada a Lula. Mas vamos aguardar para ver. Como o Lula é contra, isso ainda vai dar um nó danado. E eu acredito que Lula está se confiando no Supremo, né? Isso ainda vai acabar, gente. Essa corda ainda vai acabar rompendo. E eu acho que é por aí que vai começar a acontecer as mudanças no Brasil. Porque até o ano passado, todo o imbróglio era no Executivo. Era o Executivo que era desmandado, eram as ordens do Executivo que eram derrubadas, eram os decretos de Bolsonaro que eram derrubados,
eram as ações de Bolsonaro que eram derrubadas. Então, né, os projetos de Bolsonaro. Então, agora o Congresso é quem está sendo alvo desse desmando. E é aí que está o grande... Bolsonaro não tinha poder sobre o STF, mas o Congresso tem. E nessa briga, muita coisa pode acontecer. Né? Bom, comentários para a gente finalizar aqui a matéria rapidinho. Tânia Oliveira, bom dia. Ela comentou aqui: salve meu amigo Fagundes, já foi descoberto que a senadora rouba pau mandado financia com o nosso dinheiro essas narrativas contra o... né? Aí colocou aqui um monte de emojis, né? O pelicano aqui, enfim. Mas é dinheiro dela financiando aí as propagandas. Em suposta delação, Cid afirma que comandantes do exército ameaçou Bolsonaro de prisão. Marcado comentário. Obrigado, minha amiga Tânia. Edivaldo Xavier. Eu achei da hora essa daqui. Edivaldo Xavier, eu fico show quando eu vejo esses comentários. Você só traz notícias ruins, hein? Cara, comentou ele no vídeo. TSE forma maioria em julgamento que analisa recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Bom, é aquela velha história, né? Você quer notícia boa, que agrada, mesmo que não seja verdade? Meu amigo, plim plim tá aí, cara. Lá tá dizendo assim, ó, o Brasil tá no caminho certo. Bom, se você quiser notícia boa, vai lá. Só não sei se é verdadeira, mas a gente trabalha com os fatos, mesmo que não sejam bons. Quem quer ilusão, vai pra Globo. Sueli Schmidt, para finalizar aqui, deixa eu ver, é chover no molhado. Comentou ela aqui. Recorrer aos mesmos que os condenaram. Mas a ideia é essa, Sueli, a ideia é justamente essa, é recorrer, porque o que a gente precisa é de fatos. A gente não pode ficar naquela coisa, se recorrer ao Supremo ele vai negar. Mas se ele não recorrer, eles têm um argumento, não, vocês não recorreram, né? Como é que vocês vão dizer? Aqui, é como eu sempre falo, a esquerda, eles fazem uma ação sabendo que lá na frente eles vão tomar pipoca. Mas eles fazem, por quê? Porque quando eles fazem e dá M, eles têm o fato que deu M. Né? Por que Lula chegou hoje onde chegou? Porque eles entraram 200 vezes, 300 vezes com uma ação. Aí o Supremo negava. Aí a Justiça negava, o STJ negava, o TRF4 negava, mas entrava mesmo assim, e ia, até que um dia, diz o ditado, que água mole em pedra dura tanto bate, bom, que aí veio Lula, né? Pois é, eles insistiram, não é porque não dava certo que eles pararam, e é justamente aí que tem, a gente tem que chover no molhado e chover sem pena. TSE forma maioria em julgamento que analisa recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Né? Bom, gente, obrigado pelo carinho e vamos que vamos! Hoje é sábado, né, gente? É live hoje à noite, hein? Ó, vamos pra live, Sueli, vamos pra live, porque na live, gente, é melhor pra gente conversar sobre essas coisas, que a gente tem mais tempo. Fui!